pessoal, tudo bem? Chegamos na competência 4 e agora é a hora de nós aprendermos quais são os órgãos do governo federal que vão estar envolvidos diretamente conosco nas operações de exportação e importação. São órgãos importantes que vocês devem aprender o sentido que eles têm e a interferência que eles podem dar nos procedimentos, bem como vai ser a fase que nós vamos aprender um pouco mais sobre as instituições em Pernambuco que existem e estão à nossa disposição para nos auxiliar nos procedimentos de importação e de exportação, dando muito mais um suporte, não é, para facilitar esse tipo de procedimento. Do ponto de vista do governo federal, é importante que você saiba que existem vários órgãos, e em função das atribuições que cada um desses órgãos tem, são órgãos ministeriais, muitas vezes, esses órgãos vão ser divididos em classificações em função do tipo de procedimento que eles vão exercer e que vão rebater no seu trabalho, seja como exportador ou seja como importador e também, é claro, como profissional de logística. Se você acompanhar agora a nossa apostila, você vai recordar que existem órgãos que são formuladores das políticas, ou seja, são os órgãos maiores, né, os ministérios, as câmaras, como a CAMEX, né, que é a grande reguladora, a grande formuladora de propostas, para que seja, a partir do momento em que tudo é combinado, acordado, decidido e implementado, que esse tipo de procedimento, essas regras que são discutidas e operacionalizadas através da CAMEX, elas passem a valer para o Brasil como um todo. Não importa se você é um importador ou exportador pernambucano, ou se você estiver fazendo esse mesmo tipo de procedimento em São Paulo, né? Há legislações, decretos, formas de fazer todo esse tipo de trabalho que são superiores a isso tudo, porque elas foram pensadas, planejadas e implementadas por órgãos do governo federal. Então é interessante que você saiba que existem esses órgãos cuja competência maior é formular essas políticas, dar as diretrizes, né? Fazer o direcionamento para onde as empresas devem seguir, por onde as empresas devem seguir. Na prática, no dia a dia, vocês não vão interagir com esses órgãos, né? Porque são órgãos maiores, são órgãos no alto patamar do governo federal, mas o trabalho deles, os desdobramentos das ações que eles implementam em Brasília, repercutem na dinâmica de vocês, no dia a dia do trabalho de vocês. Então é interessante que se saiba, por exemplo, que existem órgãos com essa competência. Uma outra classificação diz que há também órgãos do governo federal, que são os órgãos mais operacionais, por assim dizer, que é o exemplo da Receita Federal, com quem você vai ter uma aproximação maior. Por quê? Porque a Receita Federal, que é ligada ao Ministério da Fazenda, que vai acompanhar os procedimentos de entrada e saída de mercadorias, até mesmo fiscalizando essas mercadorias, né, fazendo inspeções. Então, é um órgão que vai fazer mais parte do seu relacionamento do dia a dia enquanto profissional de comércio exterior ou profissional de logística, né, já que tem essa similaridade entre as duas atividades. Então, a Receita Federal é um órgão com quem você deve manter um contato contínuo, muito certamente, no seu cotidiano. Banco Central é um outro órgão com quem você vai se relacionar, direta e indiretamente, por conta das operações de câmbio que vão ter que ser fechadas para fazer a exportação ou a importação. Traduzindo, né, usando outras palavras, por quê? Porque essas operações de câmbio, ou seja, essa movimentação de moedas, né, de divisas, o dinheiro propriamente dito, tudo que entrar e sair de moeda do Brasil vai ter que passar pela fiscalização do Banco Central. Então, é um órgão que também vai fazer parte do seu dia a dia. E você precisa saber quais são as regras, quais os procedimentos, os formulários que devem ser preenchidos, toda essa dinâmica, né, toda essa rotina administrativa que você, na verdade, vai conhecer mais, com mais profundidade e com um maior nível de detalhamento quando você cursar a disciplina de sistemática de exportação e importação, que é uma disciplina que ainda vai vir na sua grade do curso de logística. Mas já para você ficar se situando, são esses, pelo menos, alguns exemplos que a gente pode dar de órgãos que vão fazer parte do seu trabalho normal, do seu dia a dia. Então, é interessante que você saiba, e aí acompanhando na nossa apostila, você tem condição de detalhar mais o que cada um deles faz. E foi interessante, creio eu, para vocês, saber os endereços dos órgãos, como eu coloquei no nosso materialzinho de apoio, porque na curiosidade, naturalmente, vai ser despertada em vocês. Eu recomendo, eu sugiro que vocês analisem, né, nas páginas eletrônicas desses órgãos as outras competências, de que forma o trabalho deles interfere no de vocês e vice-versa, para que a operação consiga seguir no fluxo contínuo. E também há os órgãos, né, no âmbito do governo federal, que são anuentes, ou seja, são órgãos que dão
avalizam, né, e dão a concordância para que a operação de exportação e importação continue. Como, por exemplo, a Anvisa, né, que é a Agência de Vigilância Sanitária, que em um princípio você poderia pensar, mas a Agência de Vigilância Sanitária tem alguma coisa a ver, né, com exportar e importar produtos? Tem, assim como, por exemplo, o Ministério da Agricultura, porque se forem mercadorias de origem animal ou vegetal, o Ministério da Agricultura também vai ser chamado, os técnicos da fiscalização do Ministério da Agricultura, para saber se os procedimentos foram tomados de maneira correta, se aquela carga não oferece perigo para quem for consumi-la, né? Então, tudo isso você tem que saber que, no nível maior, existem esses órgãos que vão, de certa forma, fazer parte daquilo que você faz normalmente. Lembrando que eles têm poder de interferir, de cobrar, né, de solicitar modificações e quanto mais bem feita for essa operação, menos problemas você deve enfrentar no decorrer desse procedimento. Então, por isso que essa disciplina, por isso que essa competência faz parte da nossa disciplina, para que você também atente para esses pontos. Por fim, temos os órgãos que são defensores do comércio exterior brasileiro. Então, são órgãos como, por exemplo, o Ministério das Relações Exteriores, que cuida também da parte diplomática do Brasil, representando o Brasil junto aos Estados Unidos, né, aos países da Europa, mas também cuida de fazer a promoção das empresas brasileiras que exportam. Então, seria uma grande função do Ministério de Relações Exteriores, no nosso caso, vender o Brasil para os outros países. Na verdade, vender os produtos e serviços que o Brasil oferece, mostrando isso ao mundo, para que o mundo se abra ao Brasil, saiba quais são os nossos potenciais e possa, então, consumir os nossos produtos e serviços. E o Ministério de Relações Exteriores, tem uma dicasinha aí na nossa apostila, tem um serviço muito interessante, um portal que logo mais a gente vai detalhar mais sobre ele, que é o Brasil Global Net. Fiquem atentos a esse nome e deem uma pesquisada depois, se vocês se interessarem, porque há toda uma disponibilidade de serviços gratuitos ofertados a estudantes, a profissionais. Então, para a gente, nesse momento, é muito importante a gente se aprofundar nos assuntos, e fontes como o Brasil Global Net podem fazer a diferença para a gente aprender melhor, aprender mais sobre o comércio exterior. E há, enfim, por fim, né, como classificado aí como órgão apoiador, outros órgãos que também podem ser úteis para a gente nesses procedimentos, como os bancos, por exemplo, os bancos federais, né, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, por oferecerem linhas de crédito especiais para exportação, como, por exemplo, também, acabando de esquecê-lo, o BNDES, que tem linhas específicas para quem quer exportar. Temos também como um órgão apoiador, no âmbito do governo federal, os Correios, que também para cargas de pequeno porte, né, em determinadas situações, eles podem ser um facilitador desse processo de exportação. Então, se você, por exemplo, é um pequeno exportador, está começando na atividade, é um artesão, por exemplo, e deseja exportar, mas não sabe como, né, imagine que você não vai ter condição, nesse primeiro momento, de, por exemplo, optar por fazer o envio da carga pela via marítima, né, um container. Não vai ser essa a sua estrutura no começo. Então, se você é um artesão, por exemplo, e conseguiu um empresário ou uma loja interessada em comprar seu artesanato aqui de Pernambuco e vender na Europa, pode ser que os Correios sejam uma solução para você, para fazer o transporte dessa sua carga, que é uma carga diferenciada, né, que pede certos cuidados especiais, como, por exemplo, uma peça de barro, né, de cerâmica. Então, os Correios podem ser um bom parceiro para você nesse começo de caminhada rumo ao comércio exterior. Então, feita essa classificação geral, né, a gente explicando melhor quais são os órgãos e as atribuições de cada um deles, eu recomendo que vocês deem uma olhadinha na nossa apostila, naquela figura que fala da estrutura do comércio exterior brasileiro, que aí você vai conseguir, né, identificar melhor o que cada um desses órgãos faz, né, qual a competência de cada um deles e como isso interfere na sua rotina de trabalho. E aí, lembra que eu dei um destaque para o Brasil Global Net, né, quando eu fiz referência ao Ministério das Relações Exteriores? Pois bem, o Brasil Global Net é um grande portal e o maravilhoso dele é que os conteúdos são muito bons, muito ricos e estão acessíveis para todos nós. No muito, você vai precisar somente fazer um cadastro, né, explicando o porquê você quer ter acesso àquele tipo de informação, para ter todo aquele universo, todos aqueles conteúdos liberados para você. Então, vale a pena, né, o Brasil Global Net, .gov.br está à disposição da gente, colocando todo esse acervo que nos indica, por exemplo, sériezinhas, livrozinhos de como exportar para países como Angola, Colômbia,
para a Alemanha, para a Índia. Então, se a gente está começando, né, se ainda somos leigos nesse processo, é bom a gente saber e ter referência, ter como referência esses livros, porque foram feitos por pessoas que têm o domínio no assunto. Então, podem ser boas fontes para a gente se espelhar, né, e se aprofundar melhor naquele tipo de conhecimento. Então, por exemplo, tem um linkzinho no site que você pode acessar a série Como Exportar. Então, se eu escolho lá o como exportar para a Colômbia, eu vou aprender sobre a história da Colômbia, a moeda, a geografia, os canais de distribuição para os produtos que eu for exportar, né? Quais são os procedimentos administrativos que eu tenho que me preocupar se eu quero exportar do Brasil para aquele país. Então, todo esse passo a passo está lá à nossa disposição para nos ajudar a entender melhor como é que tudo funciona e dar mais consistência às nossas operações, especialmente se são as primeiras. Então, tudo que é informação nesse sentido é bem-vindo e informações referenciadas como essa são mais interessantes ainda. Se a gente for imaginar agora um outro ministério, que é o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, lá você vai conseguir acessar informações como quais são as tarifas de exportação que os produtos brasileiros são taxados quando fazem determinados mecanismos de troca com países do Mercosul, por exemplo. Então, você consegue ter acesso à tarifa externa comum, a TEC, se você entra lá no site do MDIC, né, que é o mdic.gov.br, está à sua disposição lá, é só fazer a pesquisa. Fica uma outra dica aí pra gente. Se formos nos ater, por exemplo, às linhas de crédito que são oferecidas pelos bancos, eu escolhi para a gente conversar um pouquinho mais sobre as linhas que o BNDES oferece, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil, que existe à nossa disposição, no tocante às linhas de financiamento para exportação, uma gama enorme de produtos, né, com prazos diferenciados, juros também diferenciados, na intenção de estimular o brasileiro, né, o produtor brasileiro, a requerer essa linha de crédito, conseguir fazer sua exportação, né, conseguir fazer a produção acontecer e exportar de uma forma diferenciada, se ele estivesse, por exemplo, acessando as linhas de crédito de bancos comuns, de bancos comerciais. Então, por exemplo, o BNDES oferece linhas para quem vai exportar produtos farmacêuticos, por exemplo, produtos relacionados à tecnologia da informação e da comunicação. Então, outra dica que fica para vocês é se enveredarem pelo site, é bnds.gov.br, em busca de mais informações. E agora, a gente deixa um pouco de lado o olhar nos órgãos do governo federal e volta a nossa atenção aos órgãos que existem aqui em Pernambuco que podem ajudar a gente, não no sentido de interferir, como alguns órgãos do governo federal poderiam fazer. E eu citei para você o exemplo do Banco Central, da Receita Federal, né, que são órgãos que têm um poder maior, porque eles vão acompanhar todo o procedimento, né, e fazer essa triagem no que está certo, no que está errado, o que deve ser corrigido, né? Se a gente imagina agora os órgãos de governo e instituições locais, o que eu estou colocando para vocês são órgãos que existem à disposição do exportador e do importador para facilitar o dia a dia. São órgãos que vão dar o suporte técnico para a gente. E aí a gente pode citar como exemplo, né, o Centro Internacional de Negócios da Federação das Indústrias de Pernambuco, que é o SIM da FIEP, o SEBRAE Pernambuco, a Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, que tem uma unidade totalmente voltada para estimular as empresas pernambucanas a exportarem, né? Tem os Correios também em âmbito local, que também podem ajudar a gente nesse procedimento de exportação. Tem a Agência Comercial Holandesa, que aí tem uma aproximação maior das empresas pernambucanas com as empresas holandesas. Tem a Câmara Americana de Comércio, que é a ANCHAM, que tem sede aqui no Recife, que aí o foco da ANCHAM é justamente aproximar Pernambuco dos Estados Unidos e vice-versa. Então, tem uma série de instituições que muitos dos serviços que essas instituições prestam são gratuitos, porque são instituições governamentais, institucionais. Então, existem à disposição da gente para que a gente possa se apropriar melhor dos conteúdos, fazer pesquisa de mercado, entrar em contato com possíveis compradores internacionais. Então, todas elas existem à disposição dos futuros exportadores com serviços de qualidade, né, com a velocidade que o mercado precisa e com a competência que muitas vezes a gente, enquanto exportador, ainda não detém, e tem todas essas instituições à nossa disposição para nos auxiliar nessa caminhada, né, rumo a esse momento que é diferenciado e que pede esse suporte, né, pede esses órgãos que podem nos auxiliar nesses procedimentos.
Feito isso, eu queria, na verdade, era esclarecer melhor quais são os órgãos federais e os órgãos estaduais que são colocados aí como parceiros no seu negócio. Quero também recomendar a vocês que continuem dando procedimento no desenvolvimento das atividades, né? A gente sabe que tem que cumprir com esses créditos para fechar a nossa disciplina. E quero convidar vocês para o módulo seguinte, né? A competência 5, que é quando a gente então encerra a nossa disciplina de Fundamentos de Comércio Exterior. E aí fica o convite, a gente se encontra brevemente na competência 5.